O Senhor Jesus observou, aquelas pessoas que entregavam dízimos e ofertas lá no gasofilácio. E então, os ricos vinham e depositavam grandes quantias. Mas então chegou uma viúva e entregou quanto? As moedinhas. E Cristo disse que ela contribuiu mais do que eles. Não no montante. Obviamente que não no montante. Mas em que sentido então? Porque era proporcional. E Cristo valorizou aquela que entregou 100%. Ela não entregou 10%. Ela entregou tudo, todo o seu sustento. Ela entregou 100%. Aí o sujeito quer entregar menos do que 10 e quer que Deus ache bom. E tem que ser bom. E tem que ser aceito. Deus não chama todo mundo para entregar 100%. Alguns são desafiados a isso. Aliás, o jovem rico foi. Deus sabe aqueles que têm que ser trabalhados mais nessa área econômica, financeira, que precisam sofrer um pouco nessa área. Só Deus sabe. Mas parece muito estranho pensar que Jesus disse que a viúva entregou mais e ela foi valorizada por isso. Ou seja, o princípio de proporcionalidade continua. Deus continua avaliando proporcionalmente as pessoas conforme as suas posses. E isso nos leva, na verdade, a 2 Coríntios 8 e 9, que é o grande texto do Novo Testamento sobre contribuição, que de fato não usa o termo dízimo, mas mantém princípios que estavam claros na legislação de dízimo. Não temos tempo de expor toda essa passagem, por isso eu vou fazer bem rapidamente observações pontuais sobre ela, que nos ajudam a entender o espírito de contribuição do Novo Testamento. Verso 1, capítulo 8, 2 Coríntios. Também, irmãos, vos sabemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância da alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Aqui era uma oferta que Paulo estava arrecadando para ajudar as igrejas de Jerusalém, sabemos disso. Ele está narrando para os coríntios um exemplo que ele acha que eles deviam seguir, mas não estavam querendo. Das igrejas da Macedônia, fala, eles são mais pobres que vocês, não são? São a viúva, mais uma vez. Bem mais pobres que vocês. Eu não precisei pedir para eles. Eles imploraram, Paulo fala, que eles queriam contribuir também. Quanto foi? 10 é muito. Na medida das suas posses, então tem uma proporcionalidade aqui, mais uma vez. E acima delas, ele diz, acima delas, eles contribuíram. Isso Paulo chama generosidade. E diz também que isso é testemunho. Testemunho. Verso 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Eles são mais importantes do que o dinheiro deles, evidentemente. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou assim, também completa esta graça entre vocês. Por isso que eu estou mandando Tito aí para fazer a arrecadação de vocês também. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo o cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento. Aqui
talvez seja a grande mudança do padrão do AT mosaico para o padrão do Novo Testamento. Os israelitas tinham um mandamento de entregar aqueles 3 dízimos. Nós não temos isso. Ou seja, a igreja não pode obrigar ninguém a entregar dízimo. Ela não pode obrigar. Não é um mandamento. Mas o que é então? É uma prova de fé. É uma prova de fidelidade, uma prova de amor, uma prova de gratidão. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar. É uma prova. É um teste que se faz ao crente se ele é generoso ou não. Pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Quer dizer, seu amor é sincero mesmo? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. No caso da oferta, o que tudo indica, foram os próprios coríntios que começaram a dizer assim, Paulo, nós temos que ajudar as igrejas de Jerusalém, Paulo. Então vamos fazer. Aí todo mundo ajuda, menos eles. Quase sempre é assim, quem fala, na hora que precisa fazer, não faz. Aí, só para os outros. Os macedônios foram lá e deram o que não tinham. E os coríntios estavam numa boa lá. Os outros estão contribuindo. Aí Paulo fala, vocês não falaram que eu contribuí? Então não fique só na fala. Vocês começaram essa história, então agora completem. Façam aquilo que deve ser feito, isso convém a vocês. Completai agora a obra começada. Para não ficar só na blá, blá, blá. Verso 12. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Ou seja, Paulo está exigindo que as pessoas contraiam dívidas, entrem no cheque especial, façam coisas loucas, como são exigidas em muitas igrejas por aí. Que a Bíblia quer é que o crente administre sobriamente os seus recursos. Não gaste à toa, não gaste em coisas supérfluas, coisas desnecessárias, não esbanje, seja econômico, economize, vai sobrar. Necessariamente vai ter. E seja generoso então. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Ou seja, o que Jesus elogiou a viúva que entregou tudo, mas não é o que ele quer. Ele não quer que uma pessoa só entregue tudo e o resto fique numa boa. Ele quer que todo mundo faça a sua parte. A ideia aqui é mais ou menos proporcionalidade. Dízimo é proporcionalidade. Por isso não é um termo odioso, como alguns pensam. É um excelente termo nesse sentido. Porque ele nos fala de proporcionalidade. Mas eu não quero dízimo. Então entrega mais, fica à vontade. Fica à vontade. Para entregar mais, nenhum problema. Pode usar outro termo. Mas a pergunta que sempre fica é, Deus aceitaria como uma oferta de gratidão menos? Sendo que, desde o começo, antes da lei mosaica, esse já foi o princípio. Deus não quer, Paulo falou que vocês passem fome para entregar. Administrem bem e vai dar tudo certo. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta. E assim haja igualdade. Aí está uma palavra importante demais. O princípio do dízimo gerava igualdade em Israel. E o que Paulo quer na igreja hoje é a mesma coisa, igualdade. Não é uns se matando e outros curtindo.
mas todos contribuindo conforme as suas posses. Só tem um jeito, é se tem um percentual, senão nunca vai ter essa igualdade. Se não existir um percentual mínimo, nunca vai ter igualdade. Porque não tem como cada um contribuir segundo suas posses e ser igual. Eu digo, ele usa o termo dízimo aqui? Não usa. Mas os princípios parecem ser os mesmos. A ideia parece ser a mesma. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais. E o que pouco colheu não teve falta. Princípio de proporcionalidade, um princípio de igualdade.